Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, todos bastante cheios de saúde. Nossa videoaula de hoje, na realidade, será uma sequência da aula anterior que nós tivemos. Bem, na nossa última aula, tínhamos visto que, infelizmente, na sociedade brasileira, as pessoas que enfrentam algum tipo de deficiência ou alguma necessidade especial, infelizmente, são vítimas de preconceito e são vítimas da exclusão. Como nós comentamos, basta olhar a qualidade das nossas calçadas e guias. É impossível alguém que tem algum tipo de deficiência física andar por cima das calçadas, porque elas estão completamente esburacadas e totalmente desniveladas. Então a dificuldade é grande. Na nossa aula de hoje, nós falaremos a respeito de outros dois conceitos que estão intimamente relacionados com a capacidade de superação das pessoas. São esses dois conceitos. Primeiro, capacidade. Segundo, dificuldade. Por exemplo, no mês de abril, todos os anos, é celebrado o Dia Mundial do Autismo. Os sintomas do autismo, ou seja, do TEA, que é transtorno do espectro autista, costumam ser geralmente os que nós falaremos agora. Primeiro, uma pessoa autista, não raro, apresenta algum tipo de dificuldade para conseguir falar, para se expressar. Segunda dificuldade, ela tem falhas na expressão da comunicação. Então, ela tem dificuldade em se comunicar com outras pessoas. Terceira característica é a parte da interação social. Então, existe um grande problema relacionado à superação dessa necessidade de interação social para pessoas que têm o TEA, ou seja, o transtorno do espectro autista. Geralmente, os autistas também apresentam características como agitação ou até mesmo a repetição dos movimentos. Pessoal, é um cenário um pouco difícil, não é? Mas vejam que não é impossível superar todas essas barreiras ou essas dificuldades que em uma criança já podem ser diagnosticadas entre os 2 ou 3 anos de idade. Bem, a nossa videoaula de hoje trará um exemplo de alguém que conseguiu superar todas essas barreiras e alcançar os seus sonhos. O nome dele é Enan Rezende e ele, desde 2012, está formado em medicina. Mas talvez você se pergunte, professor, como pode um autista formar-se em medicina? O exemplo de Enan mostra para nós que o fato de uma pessoa possuir autismo não é empecilho para que ela consiga concretizar todos aqueles sonhos que ela imaginou e que ela tanto desejou. No caso do Enan, infelizmente, o seu autismo não foi diagnosticado entre os 2 ou 3 anos de idade. O médico, infelizmente, passou um diagnóstico errado para os pais, dizendo que ele tinha psicose infantil. De forma que Enan só foi diagnosticado corretamente com autismo quando ele já tinha 18 anos de idade. Ou seja, ele sofreu um bocado, não é mesmo? Agora, para Enan, na opinião do próprio autor, do próprio médico, o grande problema do autista não é o autismo em si. Segundo as palavras de Enan Rezende, o pior de tudo para um autista é o preconceito. Ele passa a se lembrar de que, quando criança, ele era visto como uma pessoa louca. E por isso, as crianças não queriam ser amigas dele. As crianças buscavam se afastar, dizendo que ele não era capaz de realizar muitas coisas. Então, a maior prova de que o autismo não é um empecilho para a realização dos sonhos residiu aí no ano de 2012, ano em que o Enan conseguiu concluir o seu curso de medicina pela Universidade de Cuiabá. Que exemplo de superação, não é mesmo, pessoal? Bem, mas será que esse foi um caminho fácil? Será que vencer o transtorno do espectro autista é algo fácil? Não. O Enan relata
que no começo do curso ele teve dificuldade de se relacionar com alguns dos colegas, porque alguns dos alunos da mesma sala que ele estava, dos universitários, não o entendiam bem ou então não tinham a mínima paciência para tentar entender o que ele estava dizendo. O importante, pessoal, é não desistir. Hernan Rezende não desistiu e no ano de 2012 ele concluiu a sua graduação no curso de medicina. E ele afirma que qualquer pessoa que acredite em si mesmo, que se esforça pelos seus sonhos, é capaz de realizá-los. Bem, para Hernan Rezende, não existem pessoas incapacitadas. O que existe são algumas dificuldades que precisam ser superadas por todos. Então, o recado desse médico, formado e graduado, para nós é o seguinte: não desista. Não desista nunca jamais dos seus sonhos. Não confunda dificuldades com a capacidade. Ninguém tem incapacidade. O que falta, muitas vezes, é a luta para chegarmos lá. Certo? Pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje e com base nela nós desenvolveremos algumas atividades. Estarão disponíveis para vocês no Agenda Edu e na plataforma Unui. Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima oportunidade.